Olá! Você sabia que para ser um profissional completo, devemos sempre levar em conta o fator humano em tudo o que fazemos? Saiba que pessoas não são como máquinas. Na execução de qualquer trabalho, o fator humano está sempre presente. Por isso, respeite seus limites e os limites dos outros. Sistemas elétricos são instalações, aparelhos ou máquinas, ou seja, eles realmente existem fisicamente. Podemos vê-los. As fontes elétricas são dispositivos capazes de fornecer corrente elétrica a uma carga. São exemplos de fontes: pilhas, baterias, rede elétrica residencial, usinas, etc. Um exemplo de um elemento capaz de consumir a energia produzida por um gerador é a lâmpada, também denominado carga. São também exemplos de cargas os resistores, os aparelhos elétricos e eletrônicos, os motores elétricos, etc. Os esquemas elétricos são fundamentais nos projetos de construção e manutenção de sistemas elétricos, pois mostram o funcionamento deles. A vantagem é que podem ser lidos por qualquer técnico ou engenheiro, sendo assim, uma maneira prática e precisa de transmitir o modo de operação do projeto. Em um sistema elétrico existem vários circuitos elétricos. Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos de modo que formem caminho fechado para a corrente elétrica. Quando ligado, o circuito elétrico está fechado e uma corrente elétrica passa por ele. Ligamos e desligamos o circuito por meio de uma chave apropriada para isso, chamado de interruptor. Quando desligamos o interruptor, o circuito está aberto. Veja agora os detalhes de dois tipos de circuitos, o circuito divisor de tensão e o circuito divisor de corrente. O circuito divisor de tensão é um circuito elétrico onde os resistores estão instalados em série. Já o circuito divisor de corrente é um circuito elétrico onde os resistores estão instalados em paralelo. Em um circuito divisor de tensão, a primeira lâmpada brilhará mais que a última, pois a tensão vai diminuindo a cada lâmpada. Em um circuito divisor de corrente, todas as lâmpadas apresentarão o mesmo brilho. Porém, ao aumentarmos o número de lâmpadas neste circuito, o brilho de todas diminuirá. Para entender melhor o circuito, vamos conhecer o que são os resistores. Um resistor é um dispositivo que tem duas funções básicas. Transforma energia elétrica em energia térmica. Um exemplo é a resistência do chuveiro. Sua outra função é limitar a quantidade de corrente elétrica em um circuito, ou seja, ele oferece resistência à passagem de elétrons. O circuito divisor de tensão proporciona uma queda de tensão em cada um dos resistores instalados. Mas o que isso significa? Significa que a força que empurra os elétrons vai diminuindo. Imagine uma maçã sendo jogada do quinto andar de um prédio. O impacto dela com o solo provavelmente fará com que ela se espatife. Porém, se durante a queda ela bater em um toldo, bater nos galhos de uma árvore e depois cair sobre uma mesa colocada na calçada, a força do impacto será muito menor ao chegar no chão. Digamos que com estes resistores, colocados um após o outro, a tensão entre o quinto andar e o solo foi diminuída. Já o circuito divisor de corrente proporciona a divisão da corrente total por cada um dos ramos instalados. Pense em um cano muito grosso com água passando em certa velocidade. Ele consegue encher um tonel em 30 segundos. Pois bem, se colocarmos um divisor neste cano, de modo que o cano grosso passe a ser 3 canos mais finos, cada cano menor tardará mais tempo para encher um tonel, pois a partir da divisão, a água chega ao tonel em quantidade menor,
é esta divisão que acontece com a corrente elétrica em circuitos divisores de corrente. Tanto em um tipo de circuito como em outro, pode ocorrer o que é conhecido como curto-circuito. O curto-circuito é a passagem da corrente elétrica acima do normal em um circuito devido à redução abrupta de sua resistência. Isso faz com que passe muito mais energia pelo circuito. Com a maior passagem de energia, os materiais do sistema não resistem. Geralmente, um curto-circuito provoca reações violentas, tais como faíscas, explosões e calor. Os sistemas elétricos são responsáveis pela geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Quanto à função, os sistemas elétricos são classificados em sistemas de potência, de medição, proteção e etc. O sistema de potência é responsável pela geração de energia. A usina hidrelétrica de Itaipu é um exemplo desse tipo de sistema. Já os sistemas de medição são responsáveis por medir grandezas elétricas. Os aparelhos que citamos como medidores de grandezas elétricas, como o alicate voltamperímetro, são exemplos desse tipo de sistema. Um sistema de proteção serve para processar sinais com o intuito de proteger aparelhos para que não sofram danificações por mau uso ou por flutuações da rede. Por exemplo, um filtro com circuito de proteção contra flutuações na rede. Agora que já sabemos a diferença entre circuito elétrico e sistema elétrico, vamos entender como se dá a produção da energia que abastece os sistemas elétricos. Mas isso será assunto para a próxima aula. Para terminar, um lembrete. Coloque o respeito pela vida em primeiro lugar sempre. O que você faz ou deixa de fazer estará sempre afetando sua vida e a de outras pessoas. Pense nisso. Um abraço e até mais!